Professor, é para quando a atividade? Para a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta-feira. Se você mandar hoje, você pode mandar. Vamos lá, então. Gestão de pessoas, aula 10. Princípios e elementos de integração de pessoas na organização. Integração de pessoas. Alguém que já está trabalhando, que já trabalhou, fez essa parte de integração, não? Eu esqueci o que é, mas eu acho que eu fiz, hein? Quem falou? Quem falou que Professor, tipo, como se fosse um treinamento? Pode ser um treinamento. Ah, então eu fiz. Eu fiz por 30 dias. É a apresentação da empresa, professor? São dois aspectos, a gente vai ver os dois, o que é a apresentação e o que é a integração de fato. Eu já fiz, professor, na época que eu trabalhava numa empresa, na Refril, no caso, na integração, eles me apresentaram como que era a empresa, quais eram as áreas da empresa, as normas, explicaram tudinho. Isso foi um dia só? Algumas horas? Foi coisa de meia hora. Entendi. E quem já fez alguma coisa maior, tipo um mês, uma semana, um mês? Eu levei 30 dias. Uma semana. Eu fiz 10 dias. Fiz Vocês já fizeram em dois lugares diferentes, que um foi só essa integração de meia hora e o outro foi a integração e mais uma outra integração de 10, 20, 30 dias? Para conseguir... Não. Para a gente conseguir comparar o que foi melhor, o que não foi? Não. Eu já fiz integração de horas e de dias. Qual empresa você ficou mais tempo? A de horas. É mesmo? Sério. A outra era telemarketing, não gostei, saí. Ah, você que saiu, então. Sim. E nessa integração que eles fizeram com você, eles falaram o que você ia fazer? As duas falaram, só que a de horas falou mais da missão, da visão da empresa, apresentou o modo de trabalhar só. A outra já mostrou mais na prática, todos os produtos, apresentou tudo bem detalhadamente. Aí é que você desistiu. Quando você viu tudo que você tinha que fazer, você desistiu. Não, eu fiz, comecei a trabalhar, aí depois que eu desisti, quando comecei. Vamos lá, então. A gente vai explicar os dois itens. Como que é você fazer em uma hora e o que você precisa fazer quando é uma hora só, ou o que você precisa fazer quando é um dia, uma semana, um mês. A primeira coisa que você deve saber é que o programa de integração é um treinamento. Isso mesmo. Após a conclusão das etapas de recrutar, selecionar e escolher o candidato que fará parte do quadro de colaboradores, a empresa deve treiná-lo. Isso é meio que óbvio, né? É muito raro a pessoa te joga lá, a não ser que seja um serviço muito fácil, muito braçal mesmo, carregar saco de cimento, sei lá. E mesmo assim, os caras vão te passar umas técnicas ainda para facilitar a sua vida. Mas, geralmente, depois de todo esse processo, vai ter um treinamento, e aí é que depende muito da empresa. O treinamento vai ser de meia hora, o treinamento vai ser um cara qualquer lá te explicando o que tem que fazer e já era. Isso vai de empresa para empresa. A integração é um treinamento para inserir o novo colaborador no contexto profissional. Saber tudo que ele pode e o que ele não pode. Os programas de integração são realizados para que o novo colaborador conheça a cultura, os costumes, valores, princípios que norteiam os negócios e ações diárias. Eu lembro na época que o RH podia até falar, ó, você vai trabalhar aqui, você precisa vir trabalhar com esse tipo de roupa de segunda a sexta e na sexta outro tipo de roupa. Hoje eles não podem falar isso ou escrever isso. Já fica meio que... Eles jogam indiretas para você entender que naquele ambiente você deve se trajar de tal maneira. De acordo com Pontes, cada empresa tem seu modo de ser, portanto nunca haverá uma empresa igual a outra. Às vezes bem parecida, mas igual mesmo em todos os aspectos não vai ter não. Agora na integração, ó, como já falaram aí, deve-se informar a missão, a visão e os valores. E também os objetivos que aquela empresa deseja alcançar. Depende da empresa, o cara gosta de falar de números. Ó, nossa empresa fatura tantos milhões por ano, tantos milhões por mês, você vai fazer parte disso, para fazer com que a pessoa fique orgulhosa de trabalhar lá dentro.
A atitude do novo colaborador é importante para uma boa adaptação ao novo trabalho. Ou seja, se eu te deixo animado na integração lá, mostrando a visão, os valores, a missão da minha empresa, consequentemente você vai estar animado e vai querer receber aquele treinamento com animação também, vai querer fazer parte o mais rápido possível para, sei lá, vou ficar aqui 1 ano para ganhar PLR, vou ficar 1 ano para tirar férias de 30 dias, sei lá, coisas que talvez motivem uma pessoa e desmotivem outra. 2 aspectos que devem ser levados em consideração na integração. O primeiro é sobre a adaptação da pessoa. A adaptação nem sempre é fácil, né? A gente já falou sobre isso. Comportamentos vão se tornando perpétuos. Às vezes a pessoa que vai treinar você está com medo de você tomar o lugar dela porque ela não sabe por que você entrou lá. Ou ela já está cansada de sempre treinar a pessoa e a pessoa que entrou hoje ganha a mesma coisa que ela. Então, para o candidato que está entrando, talvez não seja tão fácil também. Mas a vontade no ambiente corporativo, o colaborador tende a ser mais produtivo. Isso é óbvio, né? Hoje já estou mais à vontade. Não vai com aquela pressão de trabalhar e falar, putz, cara, não estou entendendo nada que o cara fala. Será que eu estou muito devagar? Será que eu vou ser mandado embora? Fica naquela tensão dos 3 meses de experiência, etc. O segundo aspecto é a adaptação ao trabalho que será desenvolvido. Como falaram aí também, eu sabia que era telemarketing, mas eu vou lá, estou desempregado. Aí viu que realmente não era o que ela queria, cara. Ficar mesmo todo dia fazendo a mesma coisa e ganhando a merreca que dava, não dá. Ou vou ficar aqui 1 mês para arrumar outro emprego, ou se eu não arrumar em 1 mês, eu vou sair mesmo e já era. E é por um desses motivos que o governo mudou aquela regra de 6 meses você já ganha seguro-desemprego. Porque, infelizmente, o brasileiro ele trabalhava 6 meses, pedia para ser mandado embora para ficar, não sei, acho que é 4 meses, né? Recebendo seguro-desemprego. Aí, o que isso afetava? O cara vai sair, mas vai entrar outro. Mas a economia em torno disso prejudica as empresas, né? Porque mandar uma pessoa embora. E quem vai pagar o seguro-desemprego é o governo. Então, o governo não é besta, não vai cair nessa mais não. Aí, algumas coisas que devem ser feitas para que a pessoa saiba o trabalho que vai ser desenvolvido. Mostrar para ele como que vai ser o trabalho novo dele, como que ele vai desenvolver o trabalho. Ele vai ter maior ou menor autonomia. Ele vai poder responder por aquilo que ele está fazendo, ou sempre vai ter entre aspas, uma babá fazendo a parte dele. Suas atividades iniciais serão desafiadoras ou mais convencionais? Isso aqui é bem desesperador no começo. Imagina, você pega o Jonathan lá todo nervosão para começar um trabalho e você fala, cara, vai fazer aqui pode mudar o mundo. Se fizer uma coisa errada, você pode matar a pessoa. Aí ele fala, não, beleza, então valeu, obrigado. Vou voltar para o meu convencional lá, que era melhor. Para o novo colaborador, o gestor representa a imagem da empresa, ou seja, você chega num gestor, o gestor é um bunda mole que não está nem aí para você, ele vai pensar assim também, cara, olha o estilo do meu gestor. De qualquer jeito que eu fizer aqui, eu vou ser melhor que ele, então meu emprego está garantido. Ou não, você tem que pensar que se você for um gestor um dia, você tem que ser o espelho para aquela pessoa. O cara tem que olhar para você e falar assim, pô, o cara está naquele cargo porque ele é merecedor daquilo, então eu vou fazer por merecer para eu chegar nesse cargo também. É difícil. Elogiar um gestor nosso é complicado, mas existe. No programa de integração, da ambientação e da integração entre si, as diferenças são apresentadas a seguir. Agora a gente vai chegar naquele aspecto de 1 dia e de 1 mês, por exemplo. Ambientação de pessoal. Trata-se de um programa com menor duração. Ou seja, vamos começar a entender agora a diferença de ambientação e de integração, beleza? Então, na ambientação, é um programa com menor duração, podendo ser feito em um único dia ou mesmo em horas. Normalmente é realizado pelo pessoal de RH. Este momento é bastante valioso para o esclarecimento de dúvidas, informações variadas sobre benefícios, horários, direitos e deveres gerais. Ou seja, o RH passa uma geral lá do que você tem que fazer, o que você não tem, o que você pode fazer em horário de almoço, o que você não pode, aquelas regrinhas que geralmente vêm escritas para você, mas eles gostam de jogar em cima, fazer vocês assinarem alguma coisa, para mostrar que você estava ciente daquilo.
Os seguintes aspectos podem ser apresentados nessa ambientação. Ele pode falar um pouco da história da empresa, apresentar como ela cresceu, aonde começou, quanto ela fatura, etc. Produtos ou serviços que essa empresa produz ou faz. Às vezes até depende da empresa o que você pode ganhar de benefício com isso ou não. O modo de produção, que é saber como a produção da organização, qual tipo de máquina, etc., depende do que você for trabalhar. Principais políticas e procedimentos, isso é o que eles mais fazem. Jogar na sua cara o que você pode fazer, o que você não pode, o que vai acontecer se você fizer, o que vai acontecer se você não fizer. Conduta esperada do novo colaborador, o que eles esperam de você, além de educação e respeito. Vai jogar na cara o que você pode fazer, o que você não pode. Muito difícil você cumprir todos os seus deveres lá dentro. Tipo, tem regra de conduta que você não pode pegar a caneta da empresa e assinar um papel que não seja da empresa. Para nós, professores, por exemplo, a gente tem que assinar termos de conduta que eu não posso fazer nada relacionado à aula ou a outro emprego dentro do meu ambiente de trabalho. Ou seja, você não pode usar suas 8 horas de trabalho para fazer aula para você dar à noite. Mas não tem jeito. Se eu não fizer nesse horário, eu não vou fazer depois que eu chegar meia-noite, porque realmente a aula é antes. Mas são coisas desse tipo. Ele sabe que você... Lá no meu tinha eu e mais um que éramos professores. Agora só tem eu. Porque ele, quando ele viu o manual de conduta, ele falou, cara, não dá, mano. Eu chego mais cedo para fazer a aula e mesmo assim não pode, porque você está usando o computador e ambiente da empresa. Possibilidade de carreira. A gente já falou sobre isso também nas primeiras aulas, de que a empresa que apresenta plano de carreiras nas entrevistas ou nas ambientações tem um valor muito maior, porque o funcionário sabe o que ele precisa fazer para crescer. Não vai ser só na sorte. Vou tentar puxar o saco do cara, porque com certeza eu vou crescer, porque o outro cara puxou e cresceu. Então, se você coloca a possibilidade de carreira lá, ou dá exemplo, se você não tem um plano de carreira, mas a empresa dá exemplos, o nosso presidente hoje, ele começou como um motoboy, e hoje é o presidente, etc. Aí motiva um pouco as pessoas para saber que a empresa valoriza quem está lá dentro e não só quem está no mercado. Alguma dúvida até aqui, galera? Professor, Oi. eu tenho um bom exemplo. A minha ex-encarregada, ela entrou na empresa como faxineira e o encarregado de TI, né, ele deu uma oportunidade para ela trabalhar como auxiliar de informática. E ela não sabia nem ligar o computador, para você ter noção. Aí hoje, depois de 7 anos, ela é encarregada de TI. Caramba, subiu rápido, hein? Sim. Eu tive 2 experiências desse tipo. Uma deu certo, uma positiva e outra negativa. Uma era um segurança do colégio que eu trabalhava, que um dia ele comentou com outro segurança, que era mais amigo meu, que o cara que sabia mexer com TI e tal, e eu estava precisando de um analista de TI. Aí chamei ele para conversar, ele ficou super contente, foi trabalhar comigo, mas ele já entendia. Era um cara que trabalhava como segurança por causa de oportunidade de mercado. E se deu super bem. Era meio revoltado assim, mas da área de TI ele entendia muito. Beleza, funcionou o primeiro exemplo. O outro exemplo era um cara aqui da minha rua. A vida inteira assim, ele tinha 22 anos, desde os 14 ele só trabalhou como frentista de posto. E eu tinha uma vaga de estagiário lá, né? Aí eu conversei com ele e falei, cara, eu consigo te colocar como estagiário mesmo sem estar estudando. Aí você fica lá 6 meses e no meio do ano você começa a estudar e eu efetivo você como estagiário. Aí ele falou, beleza, mano, mas eu não entendo nada, ele não sabia o que era um mouse, como você citou aí. Aí ficou a primeira semana, eu já paguei ele, porque eu pagava por semana, ele ficou super contente e tal. Aí teve na outra semana, um dia ele já não foi, outro dia não foi. Aí a irmã dele veio falar pra mim que a mãe dele estava desmotivando ele. Falava que ele era muito burro para mexer com informática. O negócio dele era para trabalhar em chão de fábrica. Nossa. Aí ele desistiu. Aí ele falou, não dá mais não, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, cara, mas eu tô te ensinando, vai. Eu sou seu chefe, então quem vai te cobrar sou eu. Aí desistiu e hoje tá desempregado aí, tá perdido aí, cuidando de cavalo. Por uma mãe irresponsável, no caso. Na verdade,
adotado, moleque, né? O único adotado da família. E talvez hoje estaria muito melhor do que tá. Talvez não, talvez. Talvez ele não se adequaria a isso aí. Mas que me deu raiva depois de descobrir que foi a mãe dele que fez isso, deu. Complicado mesmo. Senão a gente ia conseguir ensinar, mas... O cara precisa Mas querer. faltou também um pouco de interesse dele, né, professor? Porque se tem alguém que está te desmotivando, você tem que seguir em frente para provar para aquela pessoa que você pode mais do que ela imagina. Eu penso assim. E se a pessoa é sua mãe? Independente, pode ser a mãe, pode ser o papa. Você tem que acreditar no seu potencial. Você primeiro tem que acreditar em você. Eu pensava um pouco também, mas aí a gente entra, quando a gente começa a ficar mais velho, assim, tipo eu, a gente começa a pensar na empatia. Você se coloca no lugar do cara. O moleque foi adotado, porque a família não podia ter filho e tal, aí adotou ele. Depois que adotou, ela conseguiu ter filho, teve mais 3, inclusive um homem. E ele ficou abandonado, perdido. Aí acho que já mexe um pouco muito com a cabeça da pessoa também, não sei. Eu penso igual você, mas se colocando no lugar dele, talvez ele tenha um pouco de razão de ter feito isso, porque a pessoa que ele se espelhava estava desmotivando ele. Então, não sei. Vai de cada pessoa. Mas vamos lá. O último item aqui, explicar a política salarial, que estimula o cara, ou desestimula, depende do que for. Se o cara já entra. Eu vou falar para o telemarketing na época que eu contratava pessoas para telemarketing, tá? Não sei se isso é assim agora. Você vai ganhar R$270 mas é nos primeiros meses? Eu falei, não, é para sempre. Quando você estiver aqui, você vai ganhar R$270. Não tem promoção? Cara, é muito difícil. Eu estou aqui há um ano contratando e a promoção que a pessoa tem é quando ela arruma um emprego em outro lugar. Ou seja, não estimula nada. Mas você não está mentindo. Porque na época que eu contratava pessoas para esse tipo de coisa, a pessoa não subia. Era uma em cada 1000 que talvez subisse dentro da empresa, porque algum gestor estava muito velho e morreu e saiu, aposentou e contratou outra pessoa. Mas era bem difícil. Segue algumas sugestões para futuros gestores de RH e fazer na ambientação, tá? Faz um manualzinho, apresentação do plano de qualidade, recursos audiovisuais, você usa lá um telão, um filminho, alguma coisa assim. Cria algumas palestras, se tiver palestra, usa. Faz visitas a setores da empresa, apresenta os novos colegas de todos os times, de todos os setores, sei lá. Faz algum jogo dinâmica para conhecer os ambientes. Tem gente que é tão retraída que até vai se sentir mal fazendo isso. Aí você pode usar a tática do café da manhã também. Faz um café da manhã com o time que ele vai entrar, e aí comendo as pessoas se entendem, né? Nem se for para falar, nossa, você não come nada? Nossa, tá chovendo hoje, né? Nossa, que sol. Aí nem isso vai servir para você zoar, ou, entre aspas, se ambientar com a pessoa durante o dia de trabalho. Uma frase que sempre fala, nossa, quando você entrou você era bem quietinho, né? Agora essa desgrama aí. Isso acontece muito porque eles se conheceram logo no começo na ambientação que a empresa fez para ele. Agora a parte de integração. Esse tipo de programa é bem mais amplo e demorado. Visa facilitar a integração do novo colaborador com a equipe de trabalho e também fazer entender a cultura da empresa. Eu acho que eu já falei, mas onde eu trabalho, a ambientação era um dia em cada setor, ou melhor, a integração. Era um dia em cada setor que a pessoa pudesse se envolver ou trabalhar, ou conversar com as pessoas. E aí não deu certo, aí começou algumas horas e depois ficou um dia só e a pessoa ia lá apresentar o setor para ela e etc. Mas a integração é uma parte meio chata, assim. Quando você usa a integração como parte de... Deixa eu falar meus filhos de ficar quieto aqui, peraí. Pronto. A ambientação deles hoje está meio complicado. E na integração de pessoal, deve transmitir as normas, políticas e programas de um modo mais profundo. Você chega e fala realmente, eles passaram as normas lá, mas você vai viver aqui no dia a dia que pode ser assim, pode não ser, você pode trabalhar de bermuda, mas o cara que não gosta, então é melhor você não vir. O trabalho,
você começa às 8, você precisa chegar pelo menos 5 para as 8 para se logar, etc. Pô, mas 5 minutos eu vou estar ganhando de hora extra? Mano, não faz essa pergunta. Se o cara manda você chegar 5 minutos antes, não fala que você vai ganhar por isso, você vai perder por isso. Faz e pronto. Principalmente no começo. Então você vai falar, pô, o cara tá brigando por causa de 5 minutos. Já desmotiva o próprio cara que te contratou. Todo esse processo visa orientar o novo colaborador e normalmente é realizado pela liderança imediata. É aqui que entra o papel do gestor. O cara ser o espelho para o time dele. Ele vai entrar e falar assim, ó, vai ser assim, vamos seguir tais normas. Não pode ser, se você for o gestor dessa área, não pode ser muito rigoroso também, porque é botar medo no cara. Tem que ser você. Se você se dá bem com o seu time, você vai fazer essa pessoa se dar bem com o seu time e com você também. E feedbacks. Fazer feedback é uma coisa chata, principalmente se os feedbacks forem negativos, mas para o funcionário é muito bom, cara. Eu sou um cara que não gosta de dar feedback individual. Chamar assim e falar, ô Jonathan, é o seguinte, cara, no começo do curso eu olhava para você e falava, cara, sem chance, você não vai conseguir terminar isso não é seu perfil, muda de curso e etc. Imagina você falar isso pro cara no primeiro semestre, com a primeira impressão que você tem do cara. Você é louco. Então, você pode perder um copo cara de água fria. e depois passa um tempo, você vai dar o segundo feedback e não vai dar tempo mais falar, pô, Jonathan, era mentira, cara. Era mentira, não. A impressão que eu tava era errada e realmente você tem futuro nesse setor de RH. Só que aí você pode ter ido embora já. Ou então, nesse período entre um feedback e outro, você desmotivou aquele funcionário que saiu desmotivado e começou a desmotivar todo o resto. A famosa laranja podre. Professor, eu gosto de dar feedback, mas em questão de melhorias, tipo, no que a pessoa pode melhorar ou até em mim como pessoa também. Se Então, talvez meu trabalho tá bom, não tá bom, sei lá. é o que eu estou falando. Tem pessoas... Eu sou um cara que não gosta de dar feedbacks individuais. Eu preciso dar, é uma coisa que eu estou treinando, agora eu preciso fazer, porque na empresa eu preciso, mas eu prefiro dar feedbacks gerais. Eu chamo a minha equipe e falo, vamos conversar, galera? Aí eu começo a falar o que aconteceu de ruim, o que aconteceu de bom, o que não está acontecendo, para cada um pegar para si o que talvez entenda que esteja errado e os outros que não fazem entender que não podem fazer. Só que tem dois aspectos. Eu posso estar dando bronca no time inteiro por causa de uma pessoa. Isso é ruim para quem não gosta de tomar bronca. E o aspecto positivo é que as pessoas podem entender e não fazer mais. Mas, mesmo assim, depois disso, talvez você precise chamar a pessoa que está fazendo errado e falar, ó, preciso conversar individual com você, porque é isso. Mas a partir do momento que você chama um só, você tem que chamar todo mundo. Porque você chamou um só, as outras pessoas viram que você chamou, podem pensar de duas maneiras. Pô, lá, o cara já foi tomar bronca. Ou então, olha lá, o queridinho do cara já foi dar feedback só para ele, já foi oferecer coisas melhores para ele, etc. Entenderam? Isso Eu porque eu trabalho prefiro. hoje só com 5 pessoas. Às vezes eu pego, dependendo da situação, chamo a pessoa, posso falar com você rapidinho? E explico. Ó, tal forma não tá dando certo, porque se também for toda vez chamar todo mundo também, em todas as situações também, muita gente vai ficar ouvindo coisa que não é para eles, né? Exatamente, não pode ser muito. Se você estiver dando feedback toda semana para chamar a atenção dos caras, aí se desgoverna mesmo. E outra coisa que eu fiz também... Oi? Toda semana eu tenho feedback com a minha equipe individual. Mas lá é porque a empresa precisa que toda semana tenha para você ir acompanhando a sua evolução. Você dá o feedback ou você recebe o feedback? Não, eu recebo feedback. Entendi. E é tudo individual? Individual e em grupo. Você acha que isso ajuda, melhora ou não? Dá um norte para vocês? Ajuda, porque tipo assim, no geral, quando faz o feedback em equipe, é para apontar o que a equipe deve melhorar, né? E onde está o erro. E no individual é um feedback mais certeiro, porque tem certas coisas que, vamos supor, a pessoa está errando, ela precisa melhorar, só que na conversa em grupo, a supervisora não soube falar exatamente o ponto que ela precisa melhorar, ou ela não entendeu. Então, o feedback individual ajuda para ela entender exatamente onde ela está errando e precisa melhorar. Entendi, é isso aí.
como eu falei, eu estou estudando muito isso, porque eu às vezes seguro para mim algum problema do meu time, que eu poderia estar compartilhando e eles mesmos resolver, por achar que o meu feedback talvez vai desmotivar ou motivar muito, não sei, eu preciso me aperfeiçoar nisso também. Ó, socializar ou integrar os novos colaboradores resulta em uma fonte de satisfação, como vocês estão falando aí. Como a gente comentou aqui, o feedback é satisfatório, beleza, tem que continuar fazendo. Quanto mais acolhido o colaborador se sentir, assim quanto mais informações relevantes forem absorvidas, maiores serão as chances de sucesso na trajetória. Isso acontece em sala de aula também. Nós professores, quando a gente pode ver que sempre os veteranos começam uma semana antes que os calouros. Nessa semana antes, a gente recebe muita orientação da coordenação. Pô, os calouros vão estar aí, vão ter que motivar eles, vão ter que incentivar para eles gostarem do curso, não vai poder ser aquela aula de primeiro dia maçante que o cara já desistir, ou para o cara olhar para sua cara e falar, putz, a aula do professor Ricardo, eu não quero chegar nem perto. Isso em empresa é a mesma coisa. Em sala de aula, se você dá uma aula chata, o aluno já fala, putz, é aquela aula chata. E tem 2 fatores para a aula ser chata. O dia que a aula é e a própria aula. Você pensa, se a gente pegar uma aula super chata numa sexta-feira, o índice de aluno na sexta-feira é? Sexta-feira não é dia de aula. Então, exatamente. Quando me falaram que eu teria uma turma na sexta-feira... Sua sorte é que a aula é boa, hein, professor? Então, exatamente. Quando falaram assim, a aula que eu falo, a disciplina, tá? O conteúdo dela. Eu falei, pô, uma sexta-feira, uma aula que não é da minha gestão de TI, por exemplo. Vai ter 2 alunos, 3 alunos por turma, por sexta-feira. Mas deu tudo certo. Sempre tinha bastante gente, até agora no online está tendo bastante gente. Porque é um assunto que vocês conhecem, né? Mais fácil a gente comentar. Não é só o professor falando o tempo inteiro. Vocês sabem do que a gente está falando. Vocês participam também, então a aula fica mais dinâmica. Aí, voltando aos colaboradores aqui, falando o que a gente está falando, se o aluno é bem acolhido, o professor é bem acolhido, o funcionário é bem acolhido, eles fazem com que a aula dê certo, os alunos continuem, o funcionário continue na empresa, etc. Há fases que envolvem a socialização. 3 fases. Primeiro, o colaborador, ao ingressar na organização, costuma apresentar certa ansiedade com suas novas atribuições. O que você tem que fazer? O cara está ansioso, não joga um monte de coisa para ele fazer de uma vez só e fala assim, você precisa me entregar isso até tal hora. Fica do lado dele, fala que é tranquilo, não assusta o cara. Segundo aspecto. O aspecto abordado é que outros profissionais que atuarão junto ao novo colaborador, colegas superiores, subordinados e até mesmo clientes irão apoiar ou pressionar com críticas o indivíduo. Imagina, o cara está lá no primeiro dia e você fala, putz, você fez tudo errado, você é um burro mesmo, hein, cara. Ou o cara não volta nunca mais, ou ele vai voltar super nervoso e vai fazer errado de novo. Por isso que o gestor tem que sempre ficar muito em cima de funcionário novo, porque os do lado podem estragar ele também. E o terceiro aspecto, pressuposto diz que a forma como os conhecimentos inerentes aos cargos são transmitidos de geração em geração. Eu passo para um funcionário, eu sou gestor, eu tenho um líder, eu passei tudo o que eu preciso que o meu setor saiba para esse líder. Aí eu sei que esse líder vai transmitir para o funcionário seguinte, assim por diante. O que não é legal é você criar uma hierarquia desse tipo. Por exemplo, eu estou aqui, aí eu expliquei para o meu líder. Aí o líder explicou para o outro cara que entrou aqui. Esse cara que entrou explicar para esse daqui. Esse daqui explicar para esse daqui. Por quê? Porque vai ser um telefone sem fio. A informação que ele recebeu daqui vai chegar aqui com 70% só. Então é legal sempre esse líder, ou você no gestor, explicando para os demais, porque eles vão ter o mesmo nível de conhecimento que todos receberam. Certo? Alguma dúvida até aqui? Pode perguntar, porque está acabando já, galera. Alguns pontos que podem ser abordados em programas de integração.
Temas organizacionais, missão, valores. Outra coisa, se você vai fazer a integração, não faça a ambientação. Nossa, aquele primeiro item lá. Ambientação. Porque senão você vai ficar repetido. Vai ficar um tema repetitivo e a pessoa vai até falar, pô, mas eu já vi isso, eu tenho que ver de novo. Se a sua empresa já faz a integração, faça só a integração. Porque na integração você vai falar dos temas organizacionais, que é missão, visão e valores, políticas, produtos e serviços, regras, política da qualidade, etc. Vai falar sobre os benefícios, plano de saúde, odontológico, horário destinado à refeição, datas de pagamento, os relacionamentos entre os colegas e lideranças, explicar geralmente quem são as lideranças, se as lideranças estiverem nos locais, níveis até altos, diretores e presidentes, mostre para as pessoas quem são seus liderantes. Aquele ali é o presidente, só fala coisa indispensável, aquele ali é o diretor, não gosta muito de falar. Passa essas dicas para ele, porque às vezes o cara encontra o cara no banheiro, já chega, e aí, mano, beleza, não sei o quê. E é o presidente da empresa. Por quê? Porque o RH não explicou para ele no programa de integração quem era o cara. Aí numa dessas ele é demitido porque, sei lá, falou uma cagada pro cara que era o presidente da empresa. Fale sobre os deveres do novo colaborador, que é a visão geral do cargo, as tarefas, os objetivos do cargo, metas, resultados a encontrar. Ficou claro para vocês a ambientação e a integração, a diferença de um para outro? Sim. O que deve fazer, o que é melhor fazer, se puder, faça a integração. Se não puder, faça uma boa ambientação. Professor, no caso, a integração ela é mais completa, né, que a ambientação. Muito mais. A mesma coisa a gente pegar e falar só os tópicos na ambientação, em 1 hora, 2 horas, e na integração você pegar e destrinchar tópico por tópico. Entendi. Porque eu falei, não faça as duas. Se fizer as duas, vai ficar repetitivo. Ao chegar em uma empresa para assumir um posto de trabalho, traz consigo as expectativas quanto à nova experiência. Isso é importante, porque se você vai com muita experiência antiga, e você saiu de uma empresa cujos valores, a missão e o valor é totalmente diferente, isso pode te atrapalhar também. Você chega lá com um pensamento e não quer mudar aquele pensamento porque toda a sua vida você viveu aquela experiência e foi boa. Isso dá trabalho também para o gestor para mudar isso de você, ou então ele desiste e fala, realmente não dá para mudar, é muito cabeça dura, pisa naquilo ali, acha que nunca está errada e já era. Ou fala, não, é cabeça dura, mas dá para mudar, então vamos colocar algumas regras em prática para ela desenvolver a nossa política. Uma coisa que vocês nunca devem falar, ou fazer, ou agir de forma, é achar que sempre vocês estão certos. Eu nunca estou errado. Eu já ouvi de funcionário meu, eu nunca erro. Aí você tem 2 aspectos para analisar essa frase. Ou desiste do cara e fala, ninguém nunca erra. Então, beleza, pode ir embora procurar outro emprego, porque aqui as pessoas são pessoas e pessoas erram. Ou, se o cara é bom, você provar em algum momento que ele errou. Aí você que escolhe, não tem o certo e o errado para isso. Você chega e fala, Jonathan, tá aqui, ó. Eu lembrei de uma frase que você me falou, que você falou que você nunca erra. E tá aqui, ó, você errou. Aí a pessoa pode se frustrar e ir embora, brigar com você, dar um murro em você, sei lá. Mas tem as 2 possibilidades. Se você acha que vale a pena, você recupera. Se acha que não vale, não recupera. Aí, como a gente já falou, a ambientação ou a integração deve representar escolhas da empresa de acordo com a estratégia de gestão. Você que decide. Se for do RH e puderem lembrar dessa aula no dia que vocês estiverem trabalhando em RH, você fala, vamos fazer uma integração, vai. Você é o cara mais novo do RH, a pessoa mais nova, você fala, deixa que eu faço. Você consegue deixar um dia todos esses funcionários novos comigo, eu vou fazer uma integração com eles. E já mostra porque você se formou na Anhanguera, certo? Alguma dúvida? Fala do professor Ricardo. Ricardo é a melhor. Aí eles vão falar, quem é esse louco aí que fazia Tem isso? que dizer, né? Deixa eu dar um print aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não. Quer falar alguma coisa?
Não. Não. Rola fácil, tá todo mundo querendo ir embora dormir. Boa noite, bom final de semana. Então é isso aí, pessoal. Vou iniciar a aula aqui. Obrigado. E até a próxima sexta-feira. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Não esqueçam de mandar a atividade, tá? Da aula 9.